Uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus por ter presenteado a gente com a presença desses queridos irmãos. Tem algumas coisas que acontecem por Deus, e essa é uma delas, né? Aliás, todas as coisas acontecem por Ele. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Eu quero agradecer muito os irmãos, nos elevam o coração, né? Elevam o coração da igreja ao Senhor, suas famílias, muito obrigado, porque deixaram seus afazeres. Eu sei que não é fácil, né? No mundo moderno a gente tem tanta coisa para fazer, mas que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu quero ler a Bíblia, nós vamos meditar em João 13, 7. João 13, 7, nesta noite, para que possamos meditar na palavra do Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos comemorando, né, mais um aniversário. Lembramos os irmãos que nós estamos num período de construção. Então nós vamos fazer uma reforma aqui na igreja, nos fundos da igreja. Estamos construindo um prédio com salas para a nossa escola bíblica. Eu já tenho pedido e quero pedir novamente, irmãos, estejam em oração para Deus fazer aquilo que Ele tem colocado no seu coração e no nosso coração. E nós vamos ter para isso uma pizza, né? Então, se você quiser, você pode participar aí falando com o irmão Toninho. Ele está lá na porta, lá, ó. Se você quiser, fale com ele e adquira uma pizza para o dia 24 de janeiro, de fevereiro, que é no próximo sábado, tá bom? Eu que esqueci de avisar, mas já fui lembrando aqui sozinho, eu mesmo. Então eu fico preocupado de não avisar isso, porque nós queremos a participação de toda a igreja. Muito bem, queridos, todos conseguiram achar João aí na Bíblia? Veja aí, muito bem, tá? Novo Testamento aí. João 13, 7. Eu vou ler aqui. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Amém. Pai querido, lemos a Tua palavra. Pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos levando até a Tua presença, como tem feito até aqui, através dos louvores, da música. E pedimos que também através da Tua palavra nós sejamos levados à compreensão da Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu convidei um pastor para estar aqui nesta noite, e ele não pôde estar, porque ele depois lembrou que tinha outro compromisso, e tinha um casamento, né? Ele não ia deixar de fazer o casamento para estar aqui. Então os irmãos vão ter que me aguentar aqui, o pastor da igreja mesmo, né? Trazendo a palavra aqui hoje. Então hoje à noite eu quero falar sobre a verdadeira identidade da igreja de Cristo, ou as marcas da igreja. Amanhã cedo eu quero falar sobre o dom do Espírito e o fruto do Espírito. E à noite quero pregar sobre uma pessoa da Bíblia que muito pouco é falado dela, a não ser um assunto, que é Filipe. Eu pregar sobre Filipe, um missionário. Eu gostaria muito que você amanhã viesse e trouxesse visitantes. Nós vamos ter uma mensagem evangelística. Amanhã à noite também vamos ter ceia do Senhor. Então convido você a estar presente, participando da nossa festa. Então traga toda a sua família, né? Tem gente que vai à igreja, traga toda a sua família para louvarmos juntos. Não tem problema, se não couber aqui, eu estou em pé mesmo, então para mim tanto faz. Brincadeira. Mas então nós vamos amanhã também ter esse momento especial. E amanhã cedo às 9h15 o quarteto também estará se apresentando aqui. À noite também teremos a apresentação do coral. Muito bem, nessa noite eu gostaria de falar sobre a identidade, a verdadeira identidade da igreja de Cristo. Eu quero dizer que eu fiz uma listinha aqui, e eu poderia ter feito uma lista bem grande, mas eu fiquei com dó dos irmãos, só fiz de 8, tá bom? Então poderia ter feito 50, né? Mas falei, vou fazer de 8 para ninguém ficar chateado. Então você tem uma ideia assim, ó, vamos combinar o seguinte: quando eu estiver chegando no 8º, está acabando, ok? Você vai contando aí, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar antes de entrar no primeiro é o que é identidade, né? Nossa, todo mundo já estava esperando o 8º. Identidade é uma paridade absoluta, é uma qualidade de ser idêntico, é uma situação em que nós podemos identificar alguém.
Eu até vi no dicionário que também dá para identificar cadáver. Mas eu estou falando do aniversário da igreja, pelo amor, né? Então não vamos falar sobre isso. Mas em psicologia, a gente vê que identidade é o desenvolvimento daquilo que se é. Achei interessante isso. Quer dizer, eu vou me desenvolver naquilo que eu já sou, só que eu ainda não atingi o meu potencial. Qual a identidade da igreja? Então marquei 8 coisinhas. Eu fui procurar isso daí para ver se alguém já tinha pensado nisso, né? Lá na minha biblioteca eu achei alguns livros. Então achei lá uns livros, achei 2 livros com o mesmo nome que falam coisas diferentes. As marcas da igreja. Aí eu fui procurar em outros lugares e vi que cada pastor faz uma relação. Aí eu fiz a minha, né? Afinal de contas. Então vamos ver o que seria, né? O que seriam essas situações que identificam que a igreja é de Cristo. Que igreja, pode ter muita igreja. Você vai para a sua casa aqui, pode ter muita igreja. Mas o que identifica? Primeiro, 8, primeiro. Todo mundo já está feliz. Uma pregação fundamentada nas Escrituras. Se a igreja é de Cristo, ela tem que ter uma pregação embasada na palavra de Deus. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu gosto muito de muitos assuntos. E eu poderia pegar um livro lá, alguma coisa, ou a igreja, ou alguém que venha pregar aqui, poderia falar de um assunto qualquer. Mas nós, irmãos, estamos aqui para falar das Escrituras. Para falar do que as Escrituras falam. E isso é muito importante. Então, se você algum dia sair dessa igreja para outra localidade, e você estiver procurando uma igreja, você veja lá se a Bíblia é pregada. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. Muita coisa pode ser dita, mas a verdade está aqui. Eu marquei aqui um versículo, né, em Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a pregação, a anunciação do Evangelho. Então é importante, eu tenho outra tradução aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito importante. Nós estamos aqui para ouvir palavras de homens. Achei muito bonito aqui o quarteto, quando ele falou assim: a glória somente pertence ao Senhor, ele não divide com ninguém. Glórias a Deus por isso. E segunda coisa, já estou na segunda, entendeu? Então já foi uma teologia fundamentada nas Escrituras. Porque uma igreja tem uma teologia, tem algo sistemático que está sendo tratado. E muita gente prega ou fala do que acha, do que pensa. Irmãos, nós não estamos aqui para inventar nada. Nós estamos aqui para ter uma teologia fundamentada nas Escrituras. Você e eu temos que nos submeter àquilo que as Escrituras determinam. Por isso eu escolhi um texto aqui, vou pedir que você veja, em Êxodo 34, 6 e 7, que diz assim: e passando o Senhor por diante dele, chamou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, hoje nós temos visto pregações e pessoas com umas teologias, não tem nada a ver com a Bíblia. O que significa isso? Significa dizer que Deus é compassivo, é misericordioso, mas Deus é justo. Significa dizer que existe céu, mas existe inferno. E esse céu e esse inferno são eternos. Terceira característica da igreja: a igreja anuncia o Evangelho conforme as Escrituras. Tem muita gente que tem escrito um novo Evangelho, tem falado de um novo Evangelho, mas nós pregamos o Evangelho das Escrituras. Qual é? Está lá em Romanos 3, e eu quero ler um texto aqui, Romanos 3, como está escrito: não há justo nenhum sequer, e não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com língua, urgem
urdem em engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. Irmãos, ninguém busca a Deus. Ninguém, nem você, nem eu. Agora quero ler em 1 Coríntios 5, de 1 a 10. Diz assim: geralmente o que se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, contudo andais vós ensoberbecidos, e chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, do nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que não sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Quarto ponto, a conversão conforme as Escrituras. Como é que se converte conforme as Escrituras? Irmãos, nós temos que ter mudança de vida. Hoje tem muita gente se convertendo aí, mas não conforme as Escrituras. As pessoas precisam se converter, deixar o velho homem para trás e viver uma vida de santidade a Deus. Uma das marcas de uma igreja que busca ao Senhor, que tem identidade com o Senhor, é que essa igreja seja uma igreja convertida, de pessoas convertidas, de pessoas salvas ao Senhor. Você precisa perguntar para você mesmo: eu sou convertido? Como é que você sabe? Através dos seus gostos, através dos seus interesses. Se você tem interesse de agradar a Deus. Tem muita igreja por aí, a pessoa vai, celebra, canta e vai para casa e vive uma vida igual a qualquer pessoa que nem conhece a Jesus. 5. Um evangelismo conforme as Escrituras. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que Jesus mandou que a gente fizesse? Que ensinasse todas as coisas. Mas não só ensinar, guardar as coisas que ele ensinou. É por isso que nós temos que ter um evangelismo conforme as Escrituras. Um evangelismo que prega a palavra de Deus. É muito interessante que lá em Atos 8, de 1 a 4, vai dizer assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aonde você vai, você prega a palavra? Você é uma pessoa que tem pregado a palavra de Deus? Uma igreja com a identidade de Cristo, em sexto lugar, ela disciplina os seus membros conforme as Escrituras. Jesus vai nos dizer lá em Mateus 18, de 15 a 17, que a gente deve conversar com a pessoa uma vez. Depois, se ela não ouvir, a gente chamar 2 pessoas para conversar com ela. E se ela não nos ouvir outra vez agora com essas 2 testemunhas, então nós devemos levar o caso à igreja. Numa igreja também tem disciplina. Um dos livros que eu estava lendo sobre a igreja nessa semana me chamou muito a atenção. O pastor, que é o autor do livro, disse assim: eu estou muito feliz, porque nós já temos só a metade dos membros que tínhamos quando eu assumi o ministério. Eu falei: mas como que está feliz se está diminuindo pela metade os membros? Falei assim: nós estamos disciplinando, nós estamos tirando quem não quer nada com nada aqui.
Até ele coloca lá assim: não dá, não contribui, está fora. Não vem aos cultos, está fora. Não faz nada, está fora. Não evangeliza, está fora. Então a igreja está acabando. Mas eu vou falar uma coisa: se ficar um, valeu a igreja de verdade. Porque ele está disciplinando a igreja. Quando ele for apresentar a igreja para Jesus, ele vai apresentar uma igreja em ordem. Então não tem problema que a igreja diminui de tamanho. O que não pode é ficar cheia de gente que não quer nada com nada. Isso aí que não pode acontecer. Eu até gostei do pastor. Falei, esse pastor está certo. Sétimo. Não vi sorriso. Sétimo. Discipulando conforme as Escrituras. Discipular é estar junto. Eu gosto muito daquele Salmo 92, 12 e 13, que fala assim: que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, quem está junto é abençoado. Quem está longe não está sendo discipulado. Nós precisamos discipular conforme as Escrituras, com exemplo, com testemunho, com a verdade. Atos 6, 1 e 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Agora o versículo 7 de Atos 6. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, e o finalzinho aí diz: obedecia à fé. O cara pode ser até sacerdote, mas tem que obedecer. Igreja só é igreja quando tem ordem, quando tem obediência. Senão vira uma bagunça. Igreja que todo mundo faz o que quer. O cabeça da igreja é Cristo. Nós temos que ouvir a voz dele. Isso é muito importante. Essa igreja está completando 34 anos. Essa igreja não vai durar mais nem um dia, se não for a sua história que vem fazendo isso, e se nós, na nossa geração, não ouvirmos a voz de Jesus. Senão deixa de ser igreja, passa a ser outra coisa. Mas nós queremos continuar sendo igreja. Nós queremos ser igreja até aquele dia em que vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Por isso a gente tem que ser discipulado, sim. Isso é importante. E agora, para a alegria de todos, é que depois do oitavo tem a conclusão, tá bom? Tem o oitavo. Um direcionamento conforme as Escrituras. Irmãos, direcionamento. Que lugar, que direção a gente está indo? Por exemplo, um corredor pode estar correndo muito bem, mas pode estar correndo na direção errada. Nós podemos estar fazendo muita coisa, queridos. Nós podemos dizer assim: olha, eu trabalhei, eu suei a camisa, eu vesti a camisa, eu tirei a camisa. Mas a gente não está fazendo as coisas na direção certa. Por isso nós precisamos da direção de Deus. Você ora pela direção de Deus. Gálatas 1, 6 a 9. O apóstolo Paulo aqui está falando para os crentes da Galácia. E ele está dizendo uma coisa muito triste. Em Gálatas 1, 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema, seja desprezado, seja ignorado, não seja obedecido. Irmãos, tem uma coisa simples, é o evangelho. Tem gente querendo complicar o evangelho. O evangelho é uma coisa simples. Amanhã à noite pretendo falar sobre isso, esse ponto. Eu quero, antes da conclusão, contar uma história. Depois vou acabar com a conclusão, que tem 3 versículos. Estou pregando há 15 minutos.
Não quero ver reclamação hoje na porta, pastor. O senhor pregou demais. Pode até reclamar, fica à vontade. Eu li essa semana uma história muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Vocês se lembram qual foi o texto que eu li no começo da mensagem? Texto que serviu de base? Oi? João, isso, 13:7, que dizia que o que vocês estão vendo agora, vocês não estão entendendo. O que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo. Mas depois vocês vão compreender. Quero contar uma história para vocês. História de igreja. Diz que um pastor, ele foi convidado para ser pastor de uma igreja lá em Nova York, no Brooklyn. Brooklyn é um bairro lá de Nova York. Não conheço, mas se alguém conhecer, parabéns. E ele foi lá, e ele chegou na igreja e viu que a igreja estava muito velhinha, toda estragada, e estava perto do Natal. E você sabe que lá, quando às vezes neva, né? Cai neve. E ele chegou naquela igreja com a esposa, não tinha ninguém na igreja. E ele falou assim para a esposa: olha, nós temos muita coisa para fazer, porque aqui tem muita coisa para pintar, muita coisa para arrumar, os bancos estão quebrados, as paredes, o telhado. Então eles começaram a trabalhar, e já estava mais ou menos no mês de outubro, novembro, e eles trabalhando para que pelo menos no Natal aquilo ficasse pronto. E eles trabalharam bastante, e no início do mês de dezembro eles conseguiram concluir aquilo que tinham planejado. E o pastor estava muito feliz. Falou: Senhor, muito obrigado que agora nós temos um templo, né, para poder receber as pessoas. Porque lá nos Estados Unidos o crente vai pelo menos 2 vezes por ano na igreja. Sabe quais são as 2 vezes? Na Páscoa e no Natal. Isso aí é uma coisa terrível, né? Mas é assim. Então o pastor estava preocupado em falar do evangelho no Natal. E aí ele preparou, foi para casa. Quando eles estavam dormindo, deu uma chuva e depois caiu neve. E uma parte da igreja caiu do telhado e uma parede caiu. E ele falou assim: não vai dar tempo agora para a gente arrumar isso daqui, porque está nevando e eu não consigo trabalhar na neve. Não dá, não tinha como. Então ele pediu para a esposa, e a esposa estava passando numa dessas lojas que vende roupa assim. Como é que chama? Não sei se chama brechó. É assim que chama? Não sei. Eu não sei em inglês o nome, então eu estou falando em português, tá? Oi? Então é ela que sabe o nome aí, que eu não vou falar. Então depois vocês perguntam para ela. Aí, estava lá, ele viu uma toalha bem grande, tinha uma cruz assim, ele falou: perfeito, vou colocar essa toalha na frente do buraco da parede aqui, e vai tampar uma cruz, ninguém vai reclamar, né? Então ele pegou aquela toalha bem grande assim, colocou ali, e tampou aquele buraco assim, e ficou ali. Como estava nevando, não tinha problema, estava lá, fechado. Bom, aí, nesse momento, tinha uma senhora, que ela estava no ponto de ônibus, e estava nevando, e ela perdeu o ônibus, e o pastor viu aquela senhora na porta da igreja, e falou assim: para a senhora não ficar aí na neve, entra um pouquinho, vai demorar mais 1 hora para passar outro ônibus, e a senhora entra um pouquinho, fica aqui, nós estamos arrumando algumas coisas. E quando não é surpresa daquela mulher, ela viu aquela toalha, e ela estremeceu, e ela falou assim: essa toalha fui eu que fiz, há mais de 50 anos atrás. Essa história é verdadeira. Quando eu estava antes do nazismo, eu estava fugindo do meu país, da Áustria, e eu com a minha família, nós fizemos essa toalha, nós bordamos essa toalha, e aí eu nunca mais vi essa toalha, e agora estou vendo aqui, e contou a história da família, e ela falou: sabe, pastor, nesse dia que eu fiz essa toalha, foi o último dia que eu vi o meu marido, porque ele foi preso, e eu nunca mais o vi. Eu nem sei se ele está vivo. E o pastor até ficou constrangido, ele estava dividido, ele falou assim: agora eu dou essa toalha para essa senhora, ou deixo aí para tampar esse buraco, porque essa toalha é muito importante para ela também. E ele criou coragem e falou: a senhora não quer levar a toalha? Leva a toalha, né? Você fazer o quê? E aí ela falou: não, se está servindo aí para a igreja, deixa, né? Vamos mexer nisso daí. E aí ela foi embora. No dia do Natal, estava a toalha lá. No dia do Natal apareceu um homem na igreja, e viu aquela toalha. E aquela toalha era a toalha que a esposa dele tinha feito. E ele foi perguntar para o pastor: pastor,
depois do culto, do Natal, que a igreja cheia, ele foi lá: pastor, olha, eu não consegui muito prestar atenção em nada, porque eu estava olhando para aquela toalha, e eu me lembro da minha amada esposa, que eu nunca mais a vi. E isso foi a última coisa, a última lembrança que eu tenho na minha mente dessa toalha aí, que ela tinha bordado. E ele falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para o senhor se assenta, eu vou dizer, a sua esposa está viva. Ela esteve aqui há alguns dias. E ela ficou ali no ponto e tudo, e por um acaso eu anotei o endereço dela, porque eu pensei, depois que passar o Natal, eu vou mandar a toalha para ela de presente. E o endereço dela está aqui. E aquele homem começou a chorar e agradeceu o pastor e foi embora. E aí, a história deles eu não sei, porque é o pastor que está contando. Mas o pastor falou assim: glória a Deus que caiu um pedaço do telhado. Glória a Deus que caiu um pedaço da parede. Por quê? Porque Deus estava em tudo isso. Deus estava em toda essa história dessas coisas que aconteceram, até que não foram do meu agrado. Eu chorei quando vi isso cair, mas por causa dessa toalha valeu a pena. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, 17 a 20. Sabe, irmãos, nós estamos numa igreja. E numa igreja acontece muita coisa. Muita coisa que às vezes a gente não gosta, muita coisa que a gente reclama. A gente não concorda com muita coisa, a gente fica triste, vai para casa às vezes bravo. E 34 anos é 34 anos de braveza, 34 anos de reclamação para alguns, 34 anos de que não estou gostando. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses 17 a 20, preste atenção. Com 1, 17 a 20, está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos comemorando 34 anos dessa igreja. Eu tenho que deixar aqui uma mensagem do céu para você. Tudo que acontece na igreja tem a permissão de Jesus. Tudo que acontece aqui é em glória e louvor à presença do nosso Deus. Por isso, querido, passe a ver as coisas com outro olhar. Comece a ver as coisas com o olhar da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A nossa. Que às vezes a gente se coloca acima dos outros. A gente acha que todo mundo está errado, que a gente que está certo. Mas a igreja é de Jesus. E a gente precisa prestar atenção no Senhor, porque é nele que reside toda a plenitude, todas as coisas e riquezas, e sabedoria do conhecimento de Deus. A igreja é de Jesus. Essa igreja deve ficar aqui. Deve mandar missionários para outros lugares. Mas tem uma coisa: essa igreja precisa permanecer nesse lugar até aquele dia em que Jesus vai vir buscar a gente. Não desanime. Mas eu tenho mais ainda um texto para ler, mais um depois, para terminar. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar a gente. Nós estamos aqui para obedecer a Jesus. Tem muita coisa que a gente não entende, muita coisa que a gente acha que não está certo, mas se tiver de acordo com as Escrituras está certo. Se a Bíblia está sendo pregada, está certo. Se o Evangelho está sendo pregado, está certo. Se está tendo disciplina na igreja, está certo. Se está tendo pregação do Evangelho, está certo. Se está tendo discipulado, está certo. Porque a Bíblia sempre está certa. E eu quero terminar com o versículo que eu comecei, de João 13:7. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora
O que faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Tudo que nós estamos passando, cada detalhe da nossa vida, cada detalhe desses 34 anos, a gente não entende muito bem, mas depois a gente vai entender. Depois que a gente se encontrar com Jesus, a gente vai falar glória a Jesus, pela história que o Senhor escreveu lá na Igreja Batista do Redentor. Se Jesus voltar antes de a igreja completar 35 anos, Maranata, vem Senhor Jesus. Se a igreja fizer 35 anos, vamos continuar olhando para Jesus. O que a gente tem que fazer aqui é crer que Jesus pode todas as coisas. E a igreja é dele, não é nossa. E a igreja é para ele, não é para a gente. E a igreja é para a glória dele. Eu gostaria muito que você pensasse nisso a próxima vez que você reclamar de alguma coisa. Gostaria muito que você glorificasse a Deus por esta igreja. Você aprendesse a dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por aquela igreja que eu faço parte. Muito obrigado que ela tem uma história e o Senhor tem escrito a história nela. Tua palavra está sendo pregada lá. E na igreja, Jesus manda. Por exemplo, se Jesus mandar agora, eu caio morto aqui. Sobra nada. Mas você também. Não é ameaça. Mas você também. Então a gente tem que andar certinho, glorificando a Deus, e continuar escrevendo a história dessa igreja. Que quando aparecer a nossa foto aqui daqui a 30 e tantos anos, a gente fala: olha eu lá, olha eu estava lá. Porque a gente tem uma história para escrever aqui, nesse bairro, nesse lugar e nesse mundo. E a gente não pode parar. A gente tem que avançar sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Igreja Batista Redentor em Bauru. Que Deus redima a sua vida para a glória dele. E que você seja mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos orar e depois nós vamos ouvir novamente esse querido conjunto que está conosco aqui. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos por esse belíssimo momento que podemos ouvir estas músicas tão inspiradoras, que nos levam ao céu. Senhor, mas nós pedimos também que o Senhor esteja conosco, nos ajudando nesta caminhada, nesse deserto espiritual, nesse mundo perdido, longe do Senhor, onde as coisas que nós ouvimos é corrupção, imoralidade e coisas que não te agradam. Mas que a gente possa ser um barquinho que anda na água, que está na água, mas que a água não entra nele. Que a tua presença esteja conosco e que nós continuamos navegando por esse mundo, pregando a tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um.